Oi, meu povo, tudo bem com vocês? TonyCast está no ar. Hoje nós vamos falar sobre fonoaudiologia. Nossa convidada da vez é a queridíssima Carla. E aí, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Faz um pouquinho de apresentação para nós, Carla. Faço. Bom, sou fonoaudióloga, eu trabalho com isso há uns 15 anos mais ou menos. Fiz faculdade de fono, me formei em fono, fiz mestrado em fono e hoje em dia eu continuo sendo fonoaudióloga, mas na área mais do empreendedorismo, montando negócios, coisas assim. E o que te fez querer fazer fonoaudiologia? Na verdade, assim, Por enquanto eu vou abrir uma cerveja para nós. na verdade, foi muita questão. Eu gostava muito de psicologia na época, mas eu achava que o mercado estava saturado. Aí, fonoaudiologia era bem perto de psicologia em algumas coisas, e aí eu acabei escolhendo fazer fono porque eu queria ganhar dinheiro. Entendeu? Foi mais ou menos isso. É. E assim, era uma coisa mais nova. Na época que eu fiz também não era uma coisa tão falada. Hoje em dia a gente fala muito mais disso, né? Foi um estranhamento bem grande, né? Principalmente na minha casa, porque a maioria é engenheiro, arquiteto. Então, demorou um pouco pro pessoal aceitar aí a área de fono. Tô vendo que a gente vai beber, não tem jeito. Para ficar mais contraído. E qual foi a faculdade que você se formou? Eu me formei na PUC, mas eu não comecei pela PUC. Que chique, gente. Eu não comecei pela PUC, mas eu me formei por lá. Na verdade, eu gostava da PUC porque era tudo, assim, era uma área mais de humana. Então, você tinha toda a base do desenvolvimento aí da fono, era na psicanálise, na psicologia, que era tudo que eu gostava. Eu gostava muito de trabalhar com criança. Hoje em dia, eu trabalho mais com idoso do que com criança, mas era o que eu gostava na época. E como é que foi a faculdade, assim, no início e tal? Para quem, vou dar um exemplo, para quem quer ingressar hoje na faculdade, qual você acha que é o caminho mais ideal? Por exemplo, para quem quer uma PUC da vida? Putz, boa pergunta. Na verdade, assim, acho que assim, vou mudar a sua pergunta. Na verdade, Tá. O que eu percebo que fez falta para mim, a gente precisa saber o que a gente quer trabalhar depois. Às vezes a gente pensa, eu quero fazer curso X, mas a gente não sabe nem o que curso X faz. Por exemplo, eu sei que eu gostava de criança e de brincar com criança, mas eu não tinha ideia das possibilidades que a fonoaudiologia me trazia. Então, sei lá, eu vou fazer uma faculdade de história, mas aí você pensa em história, só pensa em dar aula. Eu acho que o que a gente podia ver ao contrário é o que eu gostaria de trabalhar, o que eu gostaria de fazer depois, e aí focar na faculdade. Porque a faculdade em si é uma questão de você ir lá fazer o vestibular, estudar, enfim, ver o que precisa daquele vestibular, você vai e você faz. Né? Lógico, com mais dificuldade, mais facilidade, depende muito. Mas se você não souber para onde você está indo, fica mais difícil. E agora, falando assim por curiosidade, é que normalmente quando a gente quer um sonho, a gente imagina uma coisa, mas chega na hora H, a gente chega na faculdade e fala, toma um choque de realidade bem diferente. Como é que você imaginava que era a faculdade, fonoaudiologia, e qual foi a sua realidade quando você chegou? Putz, se eu te contar que eu não imaginava, eu tinha muito receio, porque eu achava que eu não ia passar em nenhuma faculdade, eu achava que eu não ia entrar em nenhuma faculdade, que eu não tinha competência, eu era extremamente insegura. E aí, assim, eu fui prestando os vestibulares, prestei mais de um, porque eu achei que não ia passar em nenhum, tal, não sei o quê, e passei em todos. Então, assim, dentro da faculdade em si, eu nem esperava, porque eu não estava imaginando que eu fosse passar. Depois que eu entrei, eu falei, nossa, isso que é uma faculdade. A gente acaba não colocando potencial em nós Exato. mesmos, quando percebe já... Muitas vezes a gente, nem todo mundo, mas algumas pessoas são mais inseguras com isso, que era o meu caso, né? Porque eu acho que acontece com muita gente. E você prestou para quais faculdades? Putz, para várias. Prestei São Camilo, prestei Unip, prestei Santa Casa pela FUVEST, prestei USP. Não, USP não, mentira. USP eu não prestei porque era tudo no mesmo dia. Nossa, não lembro. Prestei mais umas duas ali, que eu já... A FMU eu prestei também. E aí eu fui fazendo as matrículas das faculdades, porque eu achei que eu não ia passar nas outras. Foi muito engraçado isso. Aí quando veio a surpresa que você tinha passado... Nossa, um choque. Não foi como assim? E a sua família, o que eles pensaram? Minha família, assim, apoia, mas fica brava ao mesmo tempo, né? Minha família é toda de engenheiro e arquitetos, então eles estranharam muito, né? Teve um conflito aí de leve, mas me apoiaram. Não, vamos lá, eu te levo para fazer inscrição, vou com você. Mas, assim, no começo ainda estranharam muito. Demorou um pouco para eles entenderem aí o que eu estava fazendo. Mas na faculdade, bebe um pouquinho, hidrata um pouco a voz. Não façam isso que a gente está fazendo, né?
Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Por exemplo, Exatamente. fonoaudiologia, bebida faz mal para a voz, né? Então, principalmente se você vai fazer um podcast, principalmente se você vai fazer um vídeo, vai fazer uma apresentação, não é o Então, ideal. a minha defesa é que, assim, o foco do podcast é para orientar, passar experiência, conhecimento, mas descontraído. E né, tem gente que só consegue ficar um pouquinho descontraído quando acaba bebendo, pelo menos no meu caso. Não, mas deixa eu explicar melhor. É que assim, o problema não é a bebida em si, mas é o esforço da voz em cima da bebida, né? Não sei se... Bom, vou comentar aqui. O que acontece é que a bebida alcoólica, ela dá uma anestesiada na voz. E a hora que você vai falar ou vai esforçar mais a voz, ou vai falar por muito tempo, ela acaba fazendo você desgastar mais do que você precisaria. E aí você fica rouco, aí você machuca a voz. E aí por isso que a gente fala que não é o ideal. Né? Então, sei lá, você já tem uma voz rouca, você vai lá e toma uma cerveja e vai falar um tempão. Aí pronto, acabou com a voz da pessoa. Haja voz. Haja voz. E como é que foi durante a faculdade em si? Em questão de trabalhos, correria, escola? Não sei se você fazia faculdade e trabalhava. Como é que era essa vida? Eu só fazia faculdade, eu não trabalhava. Mas era bem intenso, porque era um período integral. E, nossa, na época era bem puxado. A gente chegava às 8 da manhã, saía 6 horas da tarde, 7 horas da noite. Dependia do dia, porque daí a gente tinha umas janelas de horários. Aí ou você ia para o bar, né? Ou você dormia no centro acadêmico, ou você estudava. Então, tinha essas 3 possibilidades. Mas, nossa, foi. Eu acho que a melhor fase da minha vida. Foi a melhor coisa que eu já fiz, foi a faculdade. Aprendi a estudar na faculdade de verdade. Então, acho que eu me dediquei muito mais do que eu imaginava. Né? Sei lá, eu era extremamente insegura. Então, eu achava que eu não tinha essa capacidade de aprender, de desenvolver. Então, eu fui aprendendo na faculdade que dava para fazer. Então, corri atrás de muita coisa, assim. Principalmente melhorar a leitura, melhorar a escrita, porque é outro nível de conhecimento que você tem e que se você tiver assim, tô lá tranquila, você não faz, entendeu? Não, com certeza. Questão de rolê e balada, faculdade são as melhores. Certo. Mas em questão em si, assim que eu falo mais de trabalho, em projetos, é muito difícil na fonoaudiologia. Claro que sempre tem aquelas matérias mais aterrorizantes para quem vai ingressar. Por exemplo, na fonoaudiologia, qual é a matéria assim que o pessoal tem trauma? Nossa, tem várias. Principalmente a de patologias, psicopatologias e psicodiagnósticos, neurologia, fisiologia. Essas são as mais... que os professores são mais rígidos e as matérias são mais difíceis, né? Então, você tem um conteúdo muito maior. A gente tentava colar de tudo quanto era jeito. A gente inventava cola pra Gente, tudo não quanto era façam lado. isso, viu? Não colhem, é errado. Não façam isso, mas ajuda. Por exemplo, muitas coisas eu aprendi colando, tá? Então, assim, tinha muita matéria que era bem difícil, então a gente criava altas colas, assim. Uma delas que era muito legal de fazer, na época a gente não era retroprojetor, não era projeção que nem é hoje, né? Era retroprojetor e você tinha folha transparente. Então, a gente imprimia a matéria na folha transparente, recortava e passava para o de trás. Caía no chão, ninguém via, põe em cima da mesa, ninguém via. Então, assim, foi um recurso fantástico que a gente resolveu para passar nas provas. Imagina vocês que foram professor da Carla, hein? Tá ouvindo isso, né? Qual era o nome dos professores? Você lembra ainda? Lembro. Tinha uma professora minha que é minha amiga até hoje, me indica até hoje. Ela é fantástica, a Cecília Moura. Ela é especialista em surdos, usa língua de sinais, tudo. É sensacional o trabalho dela. Tinha a Lúcia Arantes, que trabalhava só com a parte de linguagem infantil. Nossa, tinha muito professor muito bacana, assim, vários. Que, nossa, aprendi um monte com eles. Não, tem muitos professores que marcam a nossa vida. Tem amizade com eles até hoje, assim, de conversar até hoje. Tem indicação, Bia Mendes, que trabalhava com a gente na parte de aparelho auditivo, Luísa Ficker. Tinha uma série de professores que eram muito bacanas, assim. São ótimos professores. É o que eu recomendo para todo mundo, né? Quando independente do que a profissão que você faz, ou o que você segue na vida. Contato é tudo na vida. Faça boas amizades, bom contato, porque você não sabe o dia da manhã de qual contato você vai precisar, né? Eu acho que isso fez toda a diferença. Todo mundo que tinha mais contato na época da faculdade, assim, que meio que teve uma afinidade maior com algum professor, teve mais facilidade depois de conseguir abrir portas, trabalho, né? Então, vamos supor, meu primeiro trabalho... Na verdade, meu mestrado, quem me indicou para o meu mestrado foi a minha professora. Né? Ela poderia não ter me indicado, seria muito mais difícil de eu entrar. Então, tem sempre uma facilidade que os professores abrem portas. Então, se você tem essa possibilidade de ter uma afinidade com algum professor, é bacana. Ajuda muito depois. Nossa, que chique. Então, você fez graduação
E mais o quê? Fiz o mestrado, fiz especialização, aprimoramento. A área da saúde a gente não sabe brincar de parar, né? Não, Ainda você quero fazer o estudou a vida doutorado. toda. Você quer fazer doutorado ainda? Eu quero. Talvez pro Nossa. meio do ano que vem eu quero entrar no doutorado. Nossa, não, parabéns, porque normalmente é difícil, né? Tem gente que fala, meu, tem faculdade que é 4, 5 anos, o pessoal já começa a falar, meu, é muito tempo. Imagina você se dedicar à graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, mas eu bato palma para quem consegue, porque... Não, assim, se você não faz... você cresce sua carreira fazendo isso, né? Por exemplo, o que me abriu muitas portas foi fazer o mestrado. Então, eu estava bem formada? Tava. Eu tava numa baita faculdade? Tava. Mas depois que eu fiz o mestrado, nossa, abriu portas que eu não imaginava de trabalhos, de conhecimentos, de confiança de atendimento. Então, sabe, hoje em dia você fala, você tem um mestrado. Nossa, eu tenho um mestrado, é legal. Né? Imagina tendo um doutorado, um PhD, uma coisa assim, é muito bacana. Mas eu fiz o mestrado, fiz aprimoramento, fiz especialização, porque não dava para eu não sei não estudar. Eu gosto de estudar, eu fui pegando gosto na faculdade, então você vai vendo que você não sabe tanto quanto você queria. Aí você vai aprendendo mais, aí você não sabe mais tanto, aí você quer aprender mais. É isso. Não, eu sei bem, porque assim, eu não vou mentir. Eu sempre gostei de faculdade, escola, tudo mais. Eu acabei iniciando, mas acabei parando. Eu acho que 3 meses, porque veio pandemia e tudo mais. Eu sempre gostei da bagunça, do pós-barzinho, balada, Sem rolê. dúvida. Eu sempre fui o do fundão, eu era bem estudioso, mas era do fundão. Então, adorava fazer uma baguncinha. Sem dúvida. E eu acho que é Concordo por com você. conta dessas coisas que eu acabei fazendo um curso, faculdade e tudo mais. Mas em questão da faculdade em si, então, você conseguiu em questão de estudo, matérias, sempre foi mais tranquilo para você? Não, eu tive muita dificuldade, estudei pra caramba. Cheguei, uma professora disse pra mim assim, você não sabe escrever. Sério? Eu fiquei chocada, porque eu achava que eu sabia escrever. Eu fiquei mal, fiquei triste um tempão. Aí eu falei assim, mas ela chamava Isa. Era uma professora muito, assim, muito bacana. Não tinha tanta afinidade com ela, mas ela não era uma professora muito legal. Foi a única que me disse que eu não sabia escrever. Quando alguém te diz uma coisa dessas numa faculdade, é quase te pegar no colo, porque ninguém fala que você não sabe alguma coisa na faculdade. Se vira, é problema seu. Mas isso é bacana, porque é uma crítica construtiva. Eu não gosto de elogio, eu gosto de críticas construtivas, porque quanto mais vão me criticando, mais eu vou melhorando aquilo que eu achava que eu era bom. Exatamente. E é difícil pessoas chegarem em você e falar, Antônio, você está errando nisso. Carla, melhora isso, que não está o bom o suficiente. Às vezes você olhando, você vê uma visão de fora, acaba dando mais um aprimoramento. Exatamente. E aí acabei indo atrás, fui aprender a escrever de verdade. Realmente, se eu for ver um texto que eu escrevia antes de um agora, é outro texto. É assim, na verdade, não é que você não sabe escrever, mas é um nível acadêmico que eu não tinha, que era muito cru. Nossa, a faculdade foi super difícil para mim. Pedi ajuda para todo mundo. A coordenadora falou para mim que eu não ia terminar a faculdade em 4 anos, porque a faculdade de formação são 4 anos. Não, você não vai terminar em 4 anos, você vai demorar para terminar. Falei, não vou não. Aí botou um desafio, pronto. Terminei em 4 anos. Com vontade de esfregar na cara, né? Não, Mas quando a gente alcança tal objetivo que o pessoal desacreditava, você fica querendo mostrar para todo mundo, né? Nossa. Sem dúvida. Não, porque você não vai conseguir. Vou sim. Me aguarde verá. Exatamente. Mas aí, quando você concluiu a faculdade, seu primeiro emprego, como é que foi? Foi difícil para conseguir o primeiro emprego? Foi. Eu estava extremamente insegura, achei que eu nunca ia conseguir trabalhar, porque, assim, segurança a gente não desconstrói de uma hora para outra, né? Eu demorei para conseguir trabalhar, então uma segurança minha foi ter entrado no mestrado. Então, porque logo que eu saí da faculdade, eu já entrei no mestrado. Então, isso me ajudou a ter mais segurança, né? Mas, assim, eu fugia, porque eu não sabia como é que eu vou trabalhar, não sei nem o que fazer. E aí, uma amiga minha, que tinha contato também, que tinha sido indicada por uma professora, que precisa sair do trabalho dela, falou assim, você não quer me substituir? Era para atender criança, eu gostava muito, tinha uma certa facilidade com isso. Eu falei, quero. Aí fui lá trabalhar. Sim, eu ganhava super pouco, tanto que na época eu dirigia, deixei de ir de carro, estava indo de ônibus, porque só o estacionamento de onde eu estava era mais caro do que eu ganhava. Nossa. Então, daí eu ia de ônibus e a pé, assim. Não era muito longe, dava para ir. Mas porque não dava para, assim, não tinha cabimento ir de carro numa época dessas, né? Mas valeu a experiência, eu sou uma pessoa mais agitada, então dá uns 3, 4 meses, 6 meses no mesmo trabalho, que eu já aprendi o que eu tinha que fazer, eu já quero estar em outro. Não sou uma pessoa que fica no mesmo trabalho muito tempo. Acho que foi um dos motivos que te levou a empreender, então, né? Eu acho que foi isso, que... Exatamente. Não, porque não dava. Eu começava por exemplo, teve um trabalho super legal que era de voz,
com operadores de telemarketing de uma empresa grande que a gente fez e tal. Eu adorei, fiquei lá acho que 9 meses, né? Mas deu 6 meses, eu comecei a aprender aquilo ali muito fácil, era muito rápido de eu fazer, eu falei, tá. Aí eu quis mudar de trabalho. Você sempre busca novos desafios, Sempre buscava novos, sempre. Cada hora numa área diferente. Então, hoje em dia, todo mundo fala assim, nossa, mas você faz todas as áreas. Eu falei, não é que eu faço todas as áreas, é que como eu fui trabalhando coisas diferentes, eu fui agregando conhecimentos diferentes. Né? Que eu acho que às vezes a gente fica muito focado numa área só. E aí, empreender faz todo sentido com essa parte. Se você não consegue visualizar outras áreas, integrar as coisas, é difícil de empreender, né? Acho que você sabe bem disso, né? O foco do empreendedorismo é você conseguir integrar áreas sem ser na sua mão, né? Com certeza. O que você não tem de conhecimento, você busca pessoas profissionais que tenham e faz acontecer naturalmente, que você chega num nível que você olha, como é que eu consegui fazer tudo isso? Exatamente. E a questão do primeiro emprego é sempre bacana, o pessoal fala, não, mas eu quero ganhar bem. Primeiro emprego, ninguém vai ganhar bem. Não. Você tem que lembrar que, assim, você precisa da experiência. Com a experiência, você consegue provar que você é um ótimo profissional e buscar empresas tops ou, sei lá, alguma empresa que você sempre sonhou, né, fonoaudiologia ou hospital. Aí depende muito dessas situações. É que a área da saúde, a gente tem essa cultura, né? A área da saúde, por exemplo, agora acho que a gente está ganhando para fazer estágio, mas na época que eu fiz, a gente não ganhava para fazer estágio. Você trabalhava de graça. O problema da área da saúde, eu acho que me frustra um pouco até hoje, e eu tento tentar passar isso de uma outra forma para as pessoas, é assim, a gente não trabalha só para ajudar os outros, né? A gente tem essa cultura de que a gente é da área da saúde, a gente trabalha porque a gente gosta de ajudar as pessoas. Claro que a gente gosta de ajudar as pessoas, mas não é só isso. Ninguém vive de ajuda de ninguém. Né? Então, tem conta para pagar no final do mês, tem tudo. Exato. E a gente tem essa cultura. Então, a gente se forma achando que a gente tem que ajudar as pessoas, que a gente pode trabalhar de graça. Então, você nem sabe se colocar, você nem sabe cobrar, você nem sabe quanto vale a tua hora, você não sabe o que você gasta. Porque na área da fono, provavelmente enfermagem também, todas as áreas da saúde fazem isso. Né? Você não tem um curso de administração dentro, você não tem um curso financeiro, você não sabe o que você faz ali. Não, mas não só nessa área, em todas as profissões, Carla. Se você não sabe fazer um belo orçamento, no final do mês você toma prejuízo. Vou te dar um exemplo. Fazer um orçamento não é só chegar lá e falar, meu valor de trabalho é esse. Exato. Não, tem o seu valor de trabalho, vai me disponibilizar almoço? Se não for, eu preciso cobrar o almoço, vale transporte, tem todos uns protocolos. O pessoal chega lá e acha que é só o meu valor é o meu trabalho. Não é isso. Não. Mas aí tem os gastos por fora. Você tem que colocar isso em conta também, senão no final do mês o seu salário sai muito abaixo do padrão. Até o sapato que você gasta para ir até o lugar é um custo. Então, teoricamente, você tem que fazer um belo orçamento. E hoje em dia, muitas pessoas não sabem fazer orçamento na sua profissão. Você vai fazer um orçamento, a pessoa chega lá e fala... Às vezes ela nem pesquisa, nem chega na hora e fala, é tal valor. E querendo ou não, quando você passa tal valor, aí depois você chega em casa e fala, nossa, eu passei errado porque faltou colocar isso e isso e isso no orçamento. Você chega num cliente e fala, olha, desculpa, eu passei errado, é outro valor. Você acaba perdendo o cliente. Queria falar, me passa o orçamento, depois aumenta o valor? Não passa credibilidade. E isso acaba pecando. Sim, atrapalha muito, né? Assim, o que eu percebi foi que eu só consegui aprender tudo. É que assim, eu também vinha de uma família de empreendedores, né? Então, isso me ajudou um pouco mais. Mas mesmo assim, eu só fui aprender tudo isso porque eu fui fazer outros cursos fora da fonoaudiologia. Por mais que eu ame a fonoaudiologia, isso é muito... Fica um buraco muito grande para quem está se formando. A fonoaudiologia tem coisas sensacionais, incríveis, te dá possibilidades que você nem imagina. Né? Você trabalha, a gente estava comentando antes, né? Você trabalha desde dublagem, hospital, escola, você trabalha com o que você quiser na fonoaudiologia. Abrange muita coisa, né? Mas só que eu precisei de cursos de outras áreas para poder entender como é que era essa parte financeira, essa parte de cobrança, essa parte administrativa, porque eu não sabia nada. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a empreender, eu comecei perdendo dinheiro. Eu fiquei 3 anos aí trabalhando para pagar conta. Eu falei, não tem cabimento um negócio desse. Melhor fechar e fazer outra coisa. Não, é complicado. E às vezes a pessoa é um baita profissional, tem tudo para dar certo, mas por conta que começa errado, que às vezes tem pessoas que não têm um capital. Hoje em dia, no momento que nós vivemos, ninguém tem capital, ninguém tem algo para se segurar. Então, tem que, já entra um negócio falando assim, tem que dar certo. E não funciona assim, infelizmente, no nosso mundo. Então, você tem que se preparar, você tem que ver tudo certinho, porque senão acaba saindo no prejuízo. E às vezes, assim, por conta de um erro que foi banal, você acaba desistindo do seu sonho, que você poderia ser um baita profissional. Exato. Então...
Eu percebo que assim, as pessoas que são mais ousadas, que gostam de ousar mais, que gostam de fazer, é legal, porque faz acontecer. Só que não é uma coisa simples. Se você não tem essa dinâmica de você entender qual é o teu custo, ou qual que é o teu capital de giro, o que você pode usar, o que você não pode usar, vixe, você pode montar o que você quiser, que quebra primeiro. Até você aprender isso. Não, é bem cruel mesmo. Você pode até abrir 10, mas trabalhar autônomo ou ser empreendedor independente, tudo que você fizer vai dar errado porque você não sabe passar o orçamento, que é o inicial que você tem que aprender. Exatamente. Então, acaba ficando meio cruel isso. E referente a isso, qual foi a sua primeira empresa quando você trabalhou? Empresa que eu trabalhei? O seu primeiro emprego. Era um consultório de fono, que era ali na... Eu não acho que não tinha um nome. Era um consultório de fono. Ou tinha um nome, eu não lembro. Mas era com uma fono muito bacana. Mas, assim, não tinha tanta afinidade com ela, que foi nesse que essa minha amiga indicou e tal. E eu não concordava muito com as estratégias dela, mas ok. Aprendi muita coisa com ela. Por conta dela, eu fui fazer um aprimoramento em voz profissional, porque eu atendia muito paciente de voz. Né? Então, voz profissional é quando você tem um cantor, você tem algum outro profissional que trabalha com a voz. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem um pessoal que trabalha com cursos, coisas assim. E aí eu fui por esse caminho aí. Fui aprendendo com ela, foi bem bacana. E a curiosidade que todo mundo quer saber normalmente assim, quanto mais ou menos um fono consegue ganhar e quais são as formas de renda que ela pode conseguir? Hoje em dia, quando você vai entrar na profissão, a primeira coisa que você pergunta, será que ganha bem? Será que eu consigo ganhar tal valor? Porque às vezes a pessoa quer ingressar na área, mas às vezes não sabe nem quanto ela pode ganhar, entendeu? Exato. A fono, você até tem uma tabela que é proposta pelo Conselho de Fono, né? Agora eu nem sei como é que tá, mas eu acho que dá... a questão é essa, a questão é o que você está proposto a fazer para ganhar. Uhum. Né? Você tem que saber o seu valor, porque não é só o custo, né? O que você está oferecendo de valor para aquela pessoa. Tem uma série de coisas. Então, por exemplo, você consegue ganhar de, sei lá, R$60 a hora, como você consegue ganhar de R$300 a hora. Depende muito da sua formação, depende muito do que você tem para oferecer, do público que você quer atingir. Então, é isso que você tem que ver. O que eu acho bacana da fonoaudiologia é a diversidade. Então, por exemplo, eu consigo atender uma população mais simples, com um valor menor, mas eu também consigo atender uma população que tem um poder aquisitivo maior e ter um retorno maior também. Assim, é bem subjetivo isso, não é uma coisa tão fácil de... Por exemplo, em termos de emprego, se você for pensar em contrato CLT, os que melhores pagam para a fono hoje em dia é R$4.000, mais ou menos, né? Num trabalho de 4.000 e pouco, num trabalho de 40 horas. Principalmente os que são prefeitura, estado, são os que melhor, hoje em dia, pelo que eu observo, são os que melhor pagam. Mas se você tem um empreendedorismo, você está desenvolvendo sua carreira, você vai construir a sua própria empresa, aí o valor é teu. Aí você sabe quanto você ganha, aí você consegue propor outros valores, você sabe o custo da tua hora, é diferente. Então, isso eu acho bem bacana. E normalmente, quais são as formas que você consegue fazer faturamento? Por exemplo, fonoaudiologia abrange muita coisa, né? Você consegue tirar de várias rendas de vários jeitos, né? Pelo que eu vejo. Que eu tenho uma fono que eu conheço, a Luciana. Ela nunca tem hora, tipo, ela trabalha, sempre tá trabalhando. Eu falo, como é que você não tá rica ainda? Que você só vive trabalhando. E é difícil encaixar horário com ela, porque, ela não tem horário, velho. Muito difícil. Aí eu falo, então... Às vezes tem muita fonoaudióloga que não consegue emprego, enquanto tem umas que sobra o trabalho para ela. Aí, às vezes, é difícil de entender. Você fala, como é que pode? Para algumas tem tanto emprego e para outros parece que não surge. Por que, às vezes, acontece isso? Eu vou dar minha opinião. Não é um conhecimento de causa, mas é o que eu acho. Eu acho que é questão de posicionamento. É como a pessoa se coloca, onde a pessoa está, o que ela busca. Muitas vezes, o que eu percebo da fonoaudiologia, e que eu acho que de outras áreas também, é que o pessoal não sabe para onde está indo. Né? Então, por exemplo, no meu caso, eu sei que eu trabalho com o aparelho auditivo, eu trabalho com outras áreas também, mas o meu foco é aparelho auditivo, então tudo o que eu vou fazer é direcionado a isso. Toda a minha estrutura é direcionada a isso. Atendo criança, atendo adolescente, atendo outros casos, atendo um monte de caso de voz, uma série de trabalhos em paralelo. Mas o meu foco é esse. Mas a maioria das pessoas, não, eu vou atender o que aparecer. Tudo bem, você pode atender o que aparecer, mas você precisa dar um direcionamento. Eu acho que às vezes falta achar um nicho. E você saber cobrar daquele nicho, saber o quanto você pode ganhar, saber até onde você pode ir em termos de quantidade de horas, porque a questão também é essa. Você vai atender, você tem um limite de hora, e aí? Você tem 24 horas no dia, pelo menos 6 horas você tem que dormir. Ou não, né? Como no seu caso, que não dorme nem 3 horas. Mas, teoricamente, a maioria das pessoas que dormem na vida, né?
Não, é bem cruel mesmo. Dormem 6 horas. Então, assim, você não dá pra você trabalhar 24 horas por dia. Você tem um limite ali de tempo, de horário, de espaço. Querendo ou não, a sua saúde também, né? Sua Você saúde. tem que ter uma qualidade de vida. Você tem que dormir, tem Exato. que descansar, tem que conseguir se alimentar. Tem que ter um pouquinho de vida social, que às vezes sem vida social você acaba ficando doente também. Então é bem você cruel. precisa extravasar de alguma forma, né? O trabalho da gente que é da área da saúde, principalmente o pessoal que atua com terapia, ele é extremamente intenso, te suga muito. Se você não extravasa, se você não sai, não tem um hobby, não faz outra coisa, nossa, acaba com o psicológico, com o emocional de qualquer um. Às vezes não é nem o corpo tá ótimo, mas o psicológico pesa. Bastante, meu. Eu fui fazer terapia por conta disso. Porque você vai trabalhando casos de pessoas que se você não se trabalhar, você não consegue ajudar o outro. Aí você tá no meio do problema do outro e não sabe nem o que fazer com aquilo. E hoje em dia, na área da saúde, tem muitas pessoas que acabam entrando em depressão, né? Tem, porque não é satisfatório, né? Você não sabe ganhar dinheiro, você ganha aquilo ali, você não tem muita movimentação, você não tem para onde ir, você não sabe para onde você tá indo também. Eu quero ser fono só para atender. Entendeu? Fica muito pequeno, né? Eu acho que, na verdade, assim, eu tô falando da fonoaudiologia porque é a minha área. Mas eu acho que em qualquer área você precisa saber para onde você quer. Assim, por exemplo, daqui 5 anos eu quero fazer tal coisa, eu quero ter tanto, quero não sei o quê. Sei lá, quero casar, ter filho. O que você quiser, não importa. Só que você tem que saber para onde você vai. Aí não importa a profissão. Eu acho que o que deprime as pessoas, o que dificulta o trabalho das pessoas é não saber para onde elas estão indo. Isso é minha opinião, Carla falando. Mas às vezes também conta muito quando você faz o que gosta, né? Eu falo muito para as pessoas, quando você trabalha com o que gosta, não é um trabalho, é uma diversão. Você se diverte, você nem vê, você fala, pô, o pessoal fala, você tá trabalhando? Eu falo, não, eu tô me divertindo. Nossa, e graças a Deus na minha vida... Só eu brincando nos atendimentos com jogos, com as crianças, me divirto. Não, mas é isso que é bacana. Por exemplo, no seu caso, quando você atende crianças, fonoaudiologia, se você não for espontâneo, brincar, fazer brincadeiras, for algo sério... é muito maçante. Desde paciente sendo atendido, desde profissional atendendo o paciente. Você tem que brincar. Tipo, eu sei que tem dias, tipo, na sua vida pessoal, às vezes você está passando por alguns problemas, independente do problema, às vezes acaba pesando. Mas você tem que lembrar que quando você chega da porta do trabalho para dentro, não é Carla vida pessoal, é Carla profissional. Esquece disso, limpa a cabeça e fala, não, agora vamos trabalhar, fazer acontecer, ajudar as pessoas. O que eu percebo é que nem sempre dá para fazer isso. A gente fala, isso é lindo falar isso, mas nem sempre as pessoas conseguem, principalmente o pessoal que está recém-formado. É muito difícil você separar uma coisa da outra, se você não tem uma certa prática. A gente já está formado há mais tempo, a gente trabalha há mais tempo. A gente ainda consegue fazer com mais facilidade. Mas você pega o pessoal que é mais novo, é muito difícil separar. Geralmente, o que eu aprendi a fazer, né? Você usar o próprio atendimento para recarregar as energias. Não tá bom? Vamos descontar ali, mas num bom sentido, né? Então, o que já aconteceu muito, de eu estar, assim, brava com alguma coisa, irritada com alguma coisa, pé da vida com alguma coisa, chegar lá com o paciente, uma criança, começar a brincar com coisas mais que extravasassem mais. Por exemplo, eu brinquei de guerra uma vez, que eu fiz uma bacia de água. Sabe barquinho de papel? Sei. Então, botei barquinho de papel na água. Era um paciente que era surdo, que não tinha muita dificuldade de fala e tal. E aí comecei a fazer umas bolinhas de papel, sem falar, pra ele tacar na água, assim, com um peteleco, sabe? Lá vai bomba, e aí brincar de atirar. Eu tava muito irritada naquele dia, mas assim, não fiz isso com irritação, muito pelo contrário. E ele começou a dar risada e começou a brincar de volta. E aí a gente conseguiu, assim, é que eu não sei se eu não expliquei isso, mas dentro da fonoaudiologia a gente usa brincadeira para trabalhar, né? A gente acredita muito que a criança desenvolve brincando, né? Então não adianta você só pedir para a criança repetir o exercício. Eu preciso do exercício do cavalinho, repete aí. Esquece, não tem criança que vai fazer. Só que se você monta uma brincadeira legal, uma dinâmica bacana, e a criança fica muito mais divertida e a criança consegue fazer. Então, assim, guerra de água. Ele falou assim, viu? Você sujou tudo, molhou tudo. E normalmente, quais são as brincadeiras que você faz assim no atendimento? Que você fala, não, essas dão mais resultado, então normalmente eu foco mais nessas brincadeiras com as crianças. Brincadeiras que se mexam. As que dão mais resultado são as que a gente não fica sentado. Por exemplo, coisas que a gente use coordenação motora junto, brincar de pular, brincar com jogos que a gente tenha que se mexer. Né? Tem um que eu gosto muito que eu tenho no consultório. Sabe o Twister? Lembra Sim. do Twister que você põe a mão e tal, não sei o quê? Eu uso a mesma coisa do Twister, só que às vezes depende do que a criança precisa. Claro, a gente vai direcionando para a necessidade, porque são vários problemas diferentes, várias questões diferentes. Mas vamos por, tem lá
eu preciso trabalhar o R e o L, que nem o Cebolinha, né? Que a gente estava falando outra hora. Né? Aí eu vou usando algumas palavras que tenham isso dentro do jogo. Né? Então, ao invés de você usar as cores, você usa as letras. E uma série de coisas, assim. Esse é um dos que eu mais gosto de usar, porque ele movimenta mais, né? Só que você gasta uma energia do caramba também fazendo isso. É gostoso, é uma delícia, é cansativo. Não, é bem isso. Gente, todos os convidados que vêm aqui, teoria muito bacana, mas pra gente conseguir entender mesmo, a gente tem que ver algo na prática, não é verdade? Então agora a gente vai começar a fazer o quadro Quem sabe faz agora ou faz na hora. O que a gente pode estar fazendo, Carla, pra a gente demonstrar algo na prática para o pessoal ver em casa aí? Olha, eu tive uma ideia de uma atividade que você vai dar risada. E acho que todo mundo vai dar risada também. Perfeito. Um dos exercícios que a gente usa muito, né, não é com cerveja, é com água. A gente vai fazer com cerveja só para dar risada, tá legal? Beleza. Mas a gente faz com água. Sabe o gargarejo, quando a gente faz quando vai acordar de manhã, alguma coisa assim? Então, gargarejo é um exercício muito legal, porque a gente trabalha tanto aquecimento vocal, para quem faz a área da voz, profissional de cantores, quanto para trabalhar com criança que tem dificuldade de falar, por exemplo, o K, o Gá, né? Sei lá, às vezes a criança fala tato, ao invés de dado, ou... Agora não me vem nenhuma... Por exemplo, goiaba, ao invés de falar goiaba, fala toiaba. Então, você usa esse exercício para trabalhar. É bem bacana. Então, você tomaria um gole de cerveja, no nosso caso, mas não é cerveja, é água, gente, por favor. Não façam isso em casa, é água, por favor. Você colocaria um gole de... Uma água aí? A Su pega uma água aqui, ó. Pode ser, melhor ainda. Para não dizer que eu Obrigado, tô Su, sempre salvando minha vida, hein? Para não dizer que eu tô influenciando mal, incentivando a fazer exercício com cerveja. Não, gente, nem pode isso. Lembra que eu falei, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Exato. Toma um pouquinho aí. Enfim. Gente, eu acabei esquecendo de uma coisa, brindar, né? Primeira vez que eu tô... Nossa, a gente nem brindou, verdade, né? Isso é um perigo, vendo? não pode. Não, com certeza. Dá azar. Momentos bons tem que brindar. Tem que brindar. Esse é um deles, assim, um dos exercícios mais... É divertido, é engraçado, as crianças gostam... Os adultos também, então é um exercício que fica muito fácil, ele ajuda a limpar a voz, tem uma série de benefícios, assim, então até quem quiser fazer em casa não tem contraindicação nenhuma, é super bacana. Então, falando sobre isso, quais coisas que as pessoas podem fazer em casa que ajudem, em questão na fonoaudiologia? Que às vezes as pessoas falam, o meu filho, ou eu, ou meu pai, meu avô, independente da pessoa, às vezes fala, será que tem alguma coisa que eu posso estar fazendo em casa para ajudar a minha voz? Sobre a voz, você pode... dormir melhor, isso já ajuda muito. Não, o sono faz... a gente tá rindo, mas é verdade, assim, o sono faz toda a diferença na voz. Eu tô com a voz ruim, tô com a voz esquisita. Presta atenção se você dormiu bem, se você se alimentou um pouco melhor, ou só comeu besteira, só bebeu cerveja. Isso tudo faz diferença na voz de verdade, assim, é bem bacana. Gargarejo é um deles que é bem legal para fazer para voz. Em termos de voz, assim, que você pode fazer em casa, é mais você se cuidar, né? Não abusar muito das coisas, assim. Gelado eu não vejo muito problema. Todo mundo fala assim, não toma gelado. Eu acho que é de cada um. Por exemplo, eu tomo gelado e não acontece nada. Tem gente que toma gelado e já está doente com dor de garganta. É muito de cada organismo. Eu acho que uma coisa legal que não é da voz, mas que você pode fazer com qualquer pessoa... Chegou a água, Gabi? Que bom. Tá. Perfeito. E tem um exercício que eu acho que é legal. Exercício não, na verdade é uma forma de fazer que eu acho que você ajuda todo mundo, criança, adulto, idoso, principalmente idoso que não escuta, é falar mais articulado. Tem uma queixa muito grande que o pessoal fala com a boca fechada. Que ninguém abre a boca para falar. Isso não é que eu vou falar, eu abro até demais. É ótimo, porque as pessoas conseguem entender. Então, às vezes, meu filho não está escutando direito. Presta atenção se você está falando de verdade com ele. Você não está falando assim, pega lá um negócio, não sei o que lá. Porque é muito mais difícil. Ou, nossa, meu avô não escuta nunca o que eu falo, eu tenho que gritar. Às vezes não é gritar, né? É articular melhor, é falar mais aberto. Tipo locutor de futebol. O pessoal acaba pegando mania, né? Pegando mania, exato. A gente tem esse costume. Obrigado, Su. Aqui, ó. Cara, mostra aí pra gente. Não, pode fazer, fica à vontade. Não, vou fazer. Eu vou fazer com a cerveja, né, mano? Aí como é que é? Eu faço? Você toma um golinho e faz um gargarejo normal. Isso. É isso. Esse é um exercício que é muito chave, que dá pra fazer com criança, com adulto, do jeito que quiser, e é muito legal. Às vezes só quando você já acorda, né? Você vai lá, escova os dentes, já pega o Listerine, já faz o gargarejo e já acaba ajudando, então, né? Também. Pode ser. É assim, coisas que têm química nem sempre são interessantes. Depende muito de cada pessoa.
Você pode usar, geralmente a gente usa bastante coisa com água, com... A água é sempre melhor. Usa água sem nada. É água morna, água com sal, água com vinagre, que tem cada um. Chá de romã. Faz com água. Água resolve... água é uma coisa milagrosa que ninguém se Nossa, preocupa. sensacional. Fala um pouquinho da sua empresa para o pessoal ir conhecer um pouquinho mais do seu projeto. Eu tenho uma empresa que chama Áudios. A gente trabalha todas as áreas de fonoaudiologia, né? Não trabalho sozinha, eu tenho uma sócia, a Carol. E a gente trabalha assim, desde a área infantil, área de idoso, ocupacional quando a gente faz o teste, as avaliações em empresas, coisas assim. O foco da nossa empresa é trabalhar com o aparelho auditivo. Tá? A gente trabalha sempre não só com idoso, mas é que a maioria hoje da população que procura aparelho auditivo é idoso, apesar que hoje em dia a gente tem muito jovem com problema de audição. Então, você vai perceber que cada vez mais, por conta das informações, da quantidade de barulho, a gente tem mais jovens perdendo a audição. Mas a maioria que procura a gente é idoso. Então, nosso foco é trabalho com aparelho auditivo. Mas a gente faz de tudo também, né? Então, por exemplo, a gente já trabalhou com a Cuidados Brasil, na parte de home care. É sensacional. Hoje em dia você tem que ser versátil, né? Tem que se reinventar, né? Exato. A palavra correta. Exatamente. Carlinha, muito obrigado pela sua presença. Foi uma grandíssima... Obrigada a você. Não tenho nem palavra para dizer como eu tô feliz de estar com você aqui. Pessoalmente, dessa vez, né? A gente conversava muito por telefone, mas pessoalmente é bem melhor. Sim, sem dúvida. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Foi super gostoso de conversar, foi muito legal. Perfeito. Gente, então o TonyCast vai ficando por aqui. Na descrição, pessoal, aqui embaixo a gente vai estar colocando as redes sociais da Áudios, da Carla, também o Instagram, para você estar conhecendo um pouquinho mais sobre o projeto. As redes sociais do TonyCast também vai estar nas descrições. A gente vai colocar nas descrições alguns cursos de fonoaudiologia, caso alguém queira fazer um curso ou algo assim, a gente deixa alguns indicados para vocês, tá bom? E deixa no comentário qual é a próxima profissão que vocês querem ver, querem conhecer e tudo mais. A Carla vai achar que eu tenho problema de fonoaudiologia, de tanto que eu tô gaguejando aqui hoje, hein? Meu Deus! Então é isso, gente. Fico por aqui. Qualquer coisa, não esquece. Se inscreve no canal, dá essa força pra gente tentar orientar e mostrar um jeito certo aí de seguir o seu sonho na sua profissão sem cometer tantos erros e achar que é impossível na vida, tá bom? Então segue no canal, já curte, comenta, compartilha com a família para quem você acha que vai ajudar esse vídeo, tá bom? Tchau, gente. Fica com Deus. Até a próxima!